É a administração pública a responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas em todas as áreas: educação, saúde, assistência social, agricultura e meio ambiente, obras e serviços de engenharia, geração de emprego e renda. Enfim, é a administração pública que tem a missão institucional de promover o bem de todos os cidadãos. E dito isto, já trago uma questão relevante: os cidadãos precisam se conscientizar que esse é o dever da administração pública. Quando a administração está prestando um serviço, ela não está fazendo um favor ao cidadão, ela está cumprindo o seu dever. Afinal, é por essa razão que os cidadãos pagam seus impostos. Quem financia a administração pública é o cidadão. Quem paga o salário do professor é o cidadão. Quem paga o salário do profissional de saúde que trabalha no posto médico é o cidadão. Sendo assim, os agentes públicos devem atuar com honestidade, com profissionalismo, com ética, buscando servir da melhor forma possível aquele que é a razão da existência da administração, né? Que é o cidadão. E para fechar essa parte introdutória de Conselho da Administração, eu ressalto que, tendo em vista que se trata de um dever da administração, o cidadão tem o direito que a atuação da administração seja uma atuação eficaz. Ou seja, a administração tem que ser uma administração atuante, uma administração que produza efeito, né? Que realmente atenda às necessidades do cidadão na área de educação, na área de saúde, na área de assistência, realmente identificar quais são as necessidades e buscar meios para suprir, certo? Então, a atuação eficaz. É direito do cidadão também que a administração tenha uma atuação eficiente, ou seja, não é só fazer, é fazer com o melhor resultado e com o menor esforço possível, ou seja, o menor custo possível para os cofres públicos. Os integrantes da administração pública devem ter cuidado e zelo com o dinheiro público, portanto, deve ser empregado da melhor forma possível, o melhor resultado e o menor custo. E, por fim, é direito do cidadão que a administração pública tenha uma atuação efetiva, ou seja, não é só fazer com o melhor resultado e com o menor custo, mas é fazer também de modo que atenda às necessidades dos cidadãos. Ou seja, não é simplesmente dizer, olha, o município cumpriu o índice de educação. Não, o que precisamos verificar é, os alunos estão realmente desenvolvendo, estão aprendendo? Existe uma infraestrutura que permite realmente o desenvolvimento do conhecimento, do saber? Tem carteira adequada, tem ambiente, tem sala, tem equipamento tecnológico? Não é simplesmente dizer, o município gastou 5 milhões, né, na área da saúde. Então, vamos verificar, tem os medicamentos básicos para os cidadãos, né? O cidadão, quando vai realizar um atendimento médico, é um atendimento célere, é um atendimento que vai ajudar, o município está adotando medidas preventivas para a promoção da saúde, ou seja, não é simplesmente fazer, é fazer realmente acontecer, é uma atuação efetiva que atenda à necessidade dos cidadãos. Dr. Vantos, nós temos os controles da administração pública, né, o papel externo, interno, local e as ações individuais e coletivas, né? Boa noite a todos. Falar de administração pública é falar de coisa pública, de república, algo que é nosso. E da mesma forma, como foi falado anteriormente por Vitor, é a imagem da nossa casa. Se na nossa casa nós temos os recursos que são administrados pela nossa família, no poder público, da mesma forma, precisamos acompanhar a administração pública com as receitas e as despesas, porque esse dinheiro é nosso. Falar de administração pública é perceber que no momento em que vivemos hoje, nós participamos da administração pública. Nós compreendemos o conceito de administração pública porque faz parte do próprio conceito de democracia. E quando nós imaginamos que a democracia é uma democracia que foi representativa, está sendo representativa hoje, nós colocamos a democracia de uma forma participativa, de uma forma evoluída. E quando há uma participação popular, a administração pública ela se alinha com os princípios da administração. E o próprio agente público, ele dá continuidade à boa conduta do administrador, que é zelando, administrando, dando eficiência à máquina pública. Quando passamos para os tipos de controles,
nós começamos para o controle interno, que é um controle da administração pública. São as controladorias, as auditorias, que acompanham o andamento dos gastos públicos, dos recursos públicos, e por isso as auditorias têm a função de analisar essa situação e prevenir que hajam irregularidades dentro da própria administração pública. Como trazemos o tema administração pública municipal, nós reportamos as controladorias dos municípios, porque aí se cita a prefeitura municipal, e as controladorias, quando existentes, das câmaras, no âmbito municipal também. Quando passamos para o controle externo, percebemos que existem outros órgãos que também acompanham a gestão pública, fazem essa fiscalização e evitam que aconteçam irregularidades e fiscalizam de uma forma preventiva e repressiva. No controle externo, nós temos o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que acompanha todas as contas também. Temos o Tribunal de Conta, no âmbito municipal, o Tribunal de Conta dos municípios. E passamos para o controle, que para o tema de hoje seria até mais importante, que é o controle social. O controle social é o controle da sociedade, é o controle popular. É você perceber, enquanto cidadão, que você pode acompanhar a administração pública e ver se a sua administração... A importância do tema de hoje é justamente esse, trazer o cidadão para compreender como funciona o controle social. Sobre o tema que nós estamos debatendo aqui, é organizada por meio dos conselhos, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social, né? E nós temos também as ações individuais, ou seja, qualquer cidadão ele pode exercer o controle social. Os gestores não estão nem aí, né? Porque a quadra da cidade, a rua está caindo, foi cobrado e nada é feito, né? O que é que a gente poderia estar trazendo? O cidadão cobra de forma comum, mas, né, a gestão pública não responde à população. O que é que vocês poderiam estar trazendo já nessa discussão? A cobrança do cidadão, ela pode ser mais efetiva através de uma denúncia. No caso de uma quadra, como foi citado por exemplo, o cidadão pode ir até lá, fotografar a quadra, procurar saber o que é que de fato está dificultando para que aquela quadra não esteja com o devido funcionamento. E pegar esses elementos e ir até o Ministério Público apresentar a denúncia. Então, quando a gente compreende que há muita cobrança do poder público, mas de fato os administradores eles não dão a devida importância à cobrança social, é justamente porque essa cobrança não chega aos órgãos de controle. Como foi falado anteriormente, o órgão de controle externo, ele precisa se situar, ele precisa ter conhecimento de notícias como essa para apurar. E os órgãos de controle interno também, no caso, pode ir diretamente à prefeitura, no órgão que é responsável pela administração da quadra, como foi citado por exemplo, e saber quais são os motivos. Porque o cidadão, ele está muito acostumado em fazer reclamações no popular, nas redes sociais, nos comentários. Mas essa reclamação precisa chegar à efetividade, que é justamente um protocolo, um registro de uma denúncia, é um comunicado formal, para que sim, dê conhecimento à Câmara de Vereadores, à própria Prefeitura, que possa ter a oportunidade de se corrigir, que esse é o papel das controladorias e de todas as secretarias, quando tomam conhecimento de uma dificuldade. E caso não seja atendida essa solicitação, os órgãos de fiscalização, como o próprio Tribunal de Contas, para saber se houve algum gasto de recurso naquela quadra ou naquela obra, se houve algum desvio, se porventura tem alguma empresa contratada para fazer a manutenção e não está fazendo. Qual é a pessoa que tem comércio e ele vai nomear um administrador, um gerente, e vai dizer, ó, gerencia aí. E aí daqui a um ano eu volto para saber se deu lucro, se deu prejuízo, se você fez uma boa administração. Ninguém faz isso. A pessoa que tem um empreendimento, ele está ali acompanhando como é que estão as contas, né? O horário que o funcionário está chegando, como é que está a gestão do comércio ali, ou seja, está de perto. Então, é assim que deve ser também na administração pública. Não adianta simplesmente voltar e daqui a 4 anos fazer uma avaliação. Deve ser uma atuação perene, até porque
é o cidadão que é o usuário do serviço público. Então, quanto mais atuação e uma melhor administração, o cidadão será mais beneficiado. A prevenção, ela sempre produz melhor resultado do que qualquer medida corretiva ou punitiva. Então, quando a gente fala do exercício do controle cidadão, o que é que nós queremos? É que o serviço público seja prestado. Sim. Mais interessante do que ter um gestor condenado pelo Tribunal de Contas é que o medicamento chegue na unidade de saúde. E quando a gente fala de administração do dinheiro público, a gente compreende justamente a questão que eu tinha falado anteriormente, da democracia representativa. Quando é eleito um representante para gerir o recurso público, ele tem as suas responsabilidades assumidas, o seu compromisso com o cidadão. E por isso ele deve prestar contas do dinheiro público, ser transparente no uso do dinheiro público. E por isso nós temos todos os mecanismos de acompanhar esse dinheiro que é nosso. Da mesma forma que o cidadão vai lá no seu aplicativo do banco e acompanha o saldo em caixa, ele pode também ir nos sites, no portal da transparência e acompanhar o saldo do banco, da conta da prefeitura, da conta da Câmara e saber como está sendo utilizado esse dinheiro. Necessariamente não precisa ser advogado, então, né? Qualquer pessoa, qualquer cidadão tem livre acesso. Ser, né? E quando a gente fala também da questão da democracia participativa, é perceber que não é porque o gestor foi eleito para um mandato de 4 anos que nós vamos ficar aguardando acabar o mandato para tomarmos uma iniciativa. Não, pelo contrário. Durante o mandato, o cidadão também tem um compromisso de acompanhar e ver o que está acontecendo de irregular e denunciar e fiscalizar. Por isso, existem meios e mecanismos para a participação do povo. Porque aquela compreensão antiga de que vou dar o troco no dia da eleição é ultrapassada nos dias de hoje. Porque você precisa dar o troco imediatamente, assim que tomou conhecimento da irregularidade, da fraude. Como? Através da fiscalização. Acompanhar a sua administração pública, a administração pública da sua cidade.